Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A paz do Senhor Jesus, muito bom dia, que este programa seja uma bênção na sua vida e que Deus ministre no seu coração para enchê-lo de graça, de misericórdia e que o poder de Deus seja sobre a sua família. O programa Restaurando Vidas começa agora para levar essa palavra de Deus até a sua casa, até o seu local de trabalho. Você já foi justificado de algum erro? Muitas vezes a pessoa gosta de você, você comete um erro, mas ela vai e justifica o seu erro e você consegue se sair bem. Eu queria dizer para você que todos pecaram, todos os homens pecaram e com o pecado se afastaram de Deus. E Jesus então veio para justificar. Aquele que crer em Cristo Jesus será justificado e encontrará paz com Deus. Eu quero ler o versículo 1 de Romanos capítulo 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única solução para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Todo aquele que quer viver em paz com Deus, precisa lançar a sua vida na cruz do Calvário. Todos nós estamos condenados, até que um dia nós nos deparamos com Cristo Jesus, vemos a sua maravilha, o seu poder, a sua santidade, então aí nós olhamos para dentro de nós, vemos o nosso pecado, nos arrependemos. Você já teve esse momento? Você já foi justificado por Cristo Jesus? Todo aquele que encontrou a justificação vai morar na eternidade, na glória do Deus Pai. É tempo de você, pela fé, olha, é um instrumento, pela fé, você buscar a Deus, de você se lançar em Cristo Jesus. Ele te ama e Ele quer restaurar vidas. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que você seja tocado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero conversar hoje com o pastor William. O pastor William, ele tem uma história onde ele estava afundando no lamaçal do pecado, mas o Senhor o resgatou e hoje ele é um ministro da palavra do Senhor. Vamos passar então a esse testemunho. Recebo no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, William Tobias. A paz do Senhor, meu irmão, seja muito bem-vindo. Amém, pastor Pedro. Que a graça e a paz estejam com o Senhor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Amém. Hoje o senhor pastoreia na Zona Sul de Poços de Caldas. Isso, a comunidade missionária Bereia. Amém. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi. O William, vamos dizer assim, ele nasceu em Monte Belo. Isso, aqui no sul de Minas. Sul de Minas, Monte Belo, e veio para cá direto. Sim, a minha avó, ela morava em Monte Belo e a minha mãe estava grávida, foi para lá, para eu nascer. Né? Para aproveitar ali o conforto da mãe, a segurança da mãe. Nasci em Monte Belo e logo em seguida já vim para Poços. Sua mãe, então, ela deixou essa terra muito rápido, né? Deixou, pastor. Eu tinha 1 ano e 2 meses quando a minha mãe veio a falecer. Logo em seguida, né, do meu nascimento, passou um tempo, minha mãe ficou grávida novamente e teve complicações pós-parto no nascimento da minha irmã. E com isso, ela faleceu, minha irmã tinha 15 dias e eu tinha 1 ano e 2 meses. Mas a sua irmã está tudo bem com ela hoje? Graças a Deus, tudo bem. Amém. Agora, o seu pai, ele não conseguiu criar você. Ele também passou por dificuldades de saúde. Sim, foi um momento muito difícil. Meu pai tinha 22 anos, muito jovem, né? Acabaram de perder a esposa também, muito jovem. E a minha irmã novinha, 15 dias, eu 1 ano. O meu pai ficou assim com a vida totalmente destruída. Perdeu o chão, tentou suicídio. Tentou suicídio? Também, tentou. Ele chegou de depressão mesmo? Depressão. Ele trabalhava na época em uma empresa de turismo e conta-se, né? Tem uma pessoa que trabalhava com ele e disse que parou aquele ônibus e desceu e falou: por gentileza, passe em cima de mim, me tire esse sofrimento.
ele não estava resistindo mais. Não estava. E não tinha valores bíblicos no coração. Não tinha, não não tinha conhecia. conversão em Cristo Jesus. Não conhecia o Senhor. Então, hoje, uma pessoa passar uma tribulação tão difícil como essa, sem Jesus, se torna algo muito difícil, né? É complicado porque não tem base, não tem o conhecimento, não tem aquele apoio, não tem aquela paz. Agora, você foi deixado com seus avós, Isso, os avós paternos. aqui de Criado Poços com eles. mesmo. Aqui em Poços. E você foi criado, mas a sua avó também não era cristã. Não era. A minha avó, antes de conhecer, hoje ela é, né? Antes de conhecer o Senhor, ela trabalhou com mesa branca, participava de algumas coisas, né? Na linha espírita, também dentro do catolicismo. E aí ela se converte. Ela se converteu Você tinha quantos anos? de 2 para 3 anos. Ela começa a levar você também para os cultos, Isso. Fui escolas criado, bíblicas. Isso. Criado dentro da igreja, cultinho, escola bíblica dominical, escola bíblica de férias. Fui crescendo ali. Mas com 12 anos aí você resolveu experimentar as coisas que o mundo oferece. As amizades, né? A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que um irmão. E as amizades ali que eu adquiri naquele momento, elas me levaram para um caminho errado, para um caminho onde eu conheci o cigarro, um caminho onde eu conheci o álcool, um caminho onde eu conheci as drogas, e só fui me afundando. Agora, uma pessoa que tem valores bíblicos, quando ela começa a iniciar no álcool, iniciar no cigarro, e passando para... De vez em quando dá um pensamento assim, poxa vida, mas não foi isso que Deus projetou para mim? Dá aquela luz, olha, tá errado, porque você está indo contra os seus valores. Aquela moral, aquilo que foi colocado, inculcado em você desde criança, começa a refletir. Os valores cristãos começam a refletir. Mas o desejo de conhecer, né, de saber como é o álcool, de saber como é as drogas, se torna mais forte. E aí Agora, você a rende palavra a isso. de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Sim. E você chegou a comprovar isso na vida? Sim, pastor, sim. Então, com esse conhecimento, né, conhecendo a droga, experimentando a droga, eu comecei a gostar, ficar ali viciado. E eu vi também que isso dava um retorno financeiro para os outros. Eu falei, eu quero também não somente usar, quero trabalhar nesse negócio, ver o que me dá. Quer fazer disso uma profissão, vamos Isso, dizer assim. vamos fazer assim, uma Um profissão. ramo de ganhar dinheiro. Porque eu via outras pessoas trabalharem com isso, via outras pessoas ganharem dinheiro com isso, eu comecei a almejar também, ter o sucesso do outro. Agora, o que você viu assim que te chocou nesse meio? Pastor, eu vi mortes, vi amigos morrendo, eu vi amigos sendo presos, eu vi famílias sendo destruídas, eu via jovens dando, né, a gente chama baque na veia, injetando. Antigamente chamava pico também, né? E pico, baque na veia. Quando a veia do braço não dava mais certo, ia no pescoço, ia na sola do pé para não ficar aparente, nas partes onde a roupa cobre. E ali eu vi pais, mães de família, jovens, pessoas acabarem com a sua vida. Eu vi suicídio, vi pessoas morrerem por overdose, perdi amigos, assim, pessoas maravilhosas, mas que pela droga se tornaram pessoas terríveis, pelo vício, pela ânsia de querer mais e mais se afundar. Esse vazio que você sentia no seu coração foi preenchido nesse tempo? Ele foi preenchido. E porque o Senhor, Ele já conhece, né? Ele já nos chamou desde o ventre da nossa mãe, diz a palavra de Deus. Quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, eu estava afundado, pastor. Eu estava no fundo do poço, estava cavando, aí eu já estava vendendo drogas, já estava, né, no tráfico, já tinha pessoas que vendiam, já traziam dinheiro para mim. E foi quando então, e nessa época eu já trabalhava. Comecei a trabalhar muito novo. Mesmo pro lado das drogas, eu comecei a trabalhar. E umas pessoas que trabalhavam ali comigo, verdadeiramente amigos, me convidaram para a igreja. Sempre me convidando, vamos, eu vou nesse sábado, e ia embora para outro lugar. Vazava. Vazava, né? Como diz o jovem, sumia. Como diz o bom mineiro, sumia na braquiária. Ia embora. E até que um dia não deu mais para fugir, aceitei o convite, no dia 21 de maio de 2000. Aceitei o convite, participei, fui num culto, uma igreja pequenininha, mas foi um dia abençoado, um dia que marcou a minha vida. Você lembra nesse culto que te tocou mais? Me lembro de uma menininha, provavelmente agora já uma moça, talvez até casada, chamada Angélica, na Igreja Assembleia de Deus. Na época ela tinha uns 7, 8 anos, ela disse assim, eu vou cantar uma música, um hino, um louvor a Deus. E ela começou a cantar, a tua palavra escondi, guardada no meu coração.
Em seguida foi feito um apelo, você que quer aceitar Jesus como teu Salvador, vem aqui à frente. Quando eu dei por mim, pastor Pedro, eu estava de joelho ali, eu estava chorando. Na época era mano, né? Cheio de brinco, calça larga, e eu fui, como Jesus disse, venha como estás. Eu cheguei ali como eu estava, totalmente caído, viciado em drogas, álcool, cigarro e tudo mais. E naquela noite, quando ela cantou, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, veio ali então, né, esse verso do salmista no meu coração, porque desde criança eu havia aprendido a palavra de Deus. Naquela noite eu fui tocado, estou na presença de Deus até hoje, glória a Deus. Ela deixou de ser uma letra, mas se tornou uma palavra viva no seu coração. Uma palavra viva. Foi uma palavra do trono de Deus para a minha vida. Como que foi esse regresso para casa? Porque você tinha uma história ali, um currículo nas drogas, Sim. um currículo ali na bebida. Como é que foi essa volta para casa? O que você deixou na cruz? Naquele culto, me lembro que foi no sábado, 21 de maio de 2000, terminado aquele culto, os irmãos ali disseram, nós vamos para uma fazenda aqui próximo, vamos fazer uma vigília. Quer ir? Eu falei, opa, agora eu nasci de novo, realmente aceitei a Cristo, quero ir com vocês. Fui ali orando, fui permanecendo fiel a Deus, e logo na primeira semana já veio aquele desejo, a conta do quê? Da abstinência. Começou aquela luta interior. Era Muitas física vezes, essa luta? Era física. E começar por quê? Por conta da dependência, não tinha mais cigarro, não tinha mais álcool, não tinha mais drogas, não tinha mais o mesclado. Teu organismo pediu. O organismo pediu. Eu começava a morder por dentro, assim, morder os lábios, a boca, porque naquela ânsia de ter droga. E ficava orando, clamando a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar, como disse Isaías, buscar de todo o coração. Eu começava a buscar. Trancava no quarto em minha casa e falei, não vou sair, vou buscar a Deus. E foi muito difícil nesse período da abstinência. Mas Deus foi me fortalecendo. Arrumei um trabalho. Ali então, nesse trabalho, conheci boas pessoas. Daí fui firmando na igreja, fui conhecendo, comecei a trabalhar junto com os jovens, tendo novas amizades. Desse trabalho deu um salto para um trabalho melhor e fiquei sabendo depois que tinha uma multinacional que queria contratar. Fui participar de um processo seletivo de 750 pessoas, tiraram 30 e eu estava no meio dos 30. E Deus te abençoou ali e organizou a sua vida. Organizou totalmente a minha vida, pastor. Trabalhei dentro dessa multinacional durante 11 anos. Hoje, quantos filhos você tem? Eu tenho uma filha de 5 anos, a Manuela. Agora, você tomou uma decisão bastante radical agora, né? Há pouco tempo. Você abandonou sua carreira para exercer o pastorado em tempo integral. Sim. Não havia nenhum convite que suprisse aquilo lá, não havia nenhuma oferta financeira que suprisse, foi pela fé mesmo. Foi pela fé. Eu aprendi algo muito bonito. Quando se estuda a palavra de Deus, quando você estuda também a teologia, aprende, né, das coisas de Deus, eu aprendi que existem várias portas que são abertas à nossa frente. E aquele que tem o chamado, porque ser pastor não é uma profissão, é ter um chamado. Nós não fazemos faculdade para ser pastor. Nós temos esse chamado de Deus. Então, a todas aquelas portas, possibilidades que eu tinha em minha frente, eu deixei de lado e escolhi o ministério e escolheu obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. William, foi, eis-me aqui, vamos lá. E Nene Adonai, como diz Isaías. Né? Causa dúvida, será que eu estou fazendo certo ou não? Nenhuma. É convicção. Sim, plena. E o povo de fora, o que falou? Você é doido, você enlouqueceu? Quanto que você vai ganhar? Eu não vou ganhar nada, porque... Hoje você não tem um salário pastoral? Não tenho. Eu tenho as finanças que eu consegui, né, nesse tempo todo de trabalho. Você fez uma reserva? Sim, Deus o abençoou, nós compramos casa, temos o nosso carro, estamos abençoados, graças a Deus. Então, nessa reserva, eu vou caminhando um tempo, mas vai chegar uma hora que... Né, e aí Deus vai dar a direção. Isso, Deus vai dar a direção e Amém. Eu creio. Agora, irmão, sim, para essas pessoas que estão nas drogas hoje, estão buscando a felicidade no cigarro, na bebida, o senhor teria um conselho para dar para essa pessoa? Sim, pastor. O conselho é: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Quando entregamos nosso caminho a Jesus, a palavra de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu quero dizer para essa pessoa que ela possa entregar sua vida para o Senhor, crer no Senhor,
sair desse abismo, porque a droga, ela leva para a cadeia, ela leva para o cemitério, a droga ela mata, ela destrói. É o tríplice ministério de Satanás, roubar, matar e destruir. E nós vemos as pessoas ali que estão se envolvendo com drogas, matando, roubando, destruindo, tudo para alimentar o seu vício. Então o meu conselho é, larga, vai embora, ainda há tempo, tem uma vida. Existe uma vida e essa vida é Jesus, existe o caminho da verdade que é Jesus. Mais uma pergunta então, aquela pessoa que já está tão aprofundado na droga, que a família também já não quer relacionar com ela, todo mundo parece que virou as costas para ela. Se ela estiver assistindo o programa Restaurando Vidas, vale a pena ela buscar o Senhor? Vale a pena agora. A palavra de Deus nos mostra na parábola do filho pródigo, o único momento que Deus ele corre para o ser humano é o momento de perdoar, é o momento de restaurar vida, é o momento onde a pessoa ela pode se lançar ao braço do Senhor, não importa como ela está, não importa os seus pecados. A palavra de Deus ela nos mostra que se os seus pecados estejam mais vermelhos que a escarlata, Deus ele pode nos perdoar e tornar mais alvo do que a neve. Então, se essa pessoa está caída, está longe do caminho, está perdida nas drogas, corra para Jesus, entrega a vida dele para Jesus, entrega o seu coração e Deus irá mudar, irá fazer um milagre. Isso nós cremos. Uma das principais características do nosso Deus, além do amor, para mim a maior característica, sim, é a misericórdia e o perdão, né? Misericórdia. Como nós temos dificuldade de executar a misericórdia e o perdão, e como Deus tem uma facilidade, né? Quando aquele filho volta para casa, ele volta com as roupas sujas, talvez ali fedendo, cheirando mal, e aquele Senhor ali abraça, né? Aquele pai abraça, assim como o nosso Deus faz com a gente. Sim. Não que nós mereçamos o abraço dele, mas a misericórdia dele, ela vem sobre as nossas vidas. Então, você que assiste o programa Restaurando Vidas, que talvez não queira mais nem viver, que esteja afundado em algo que te distancia de Deus, hoje é dia de você reconsiderar, você se dobrar diante do Senhor e você dizer, Senhor Deus, me perdoa, eu quero agora te pertencer, eu quero agora que o Senhor venha dirigir a minha vida. E Deus é misericordioso e é poderoso para em você executar uma obra de cura e restauração. Não desanime, busque o Senhor, Ele não rejeita a oração. Eu queria agradecer ao pastor William pelo carinho, pelo amor de ter vindo, ter se deslocado. E pastor, que Deus abençoe, que Deus honre o seu ministério, que aquelas ovelhas lá que são deles, não são nossas, né? Que possam ver em você Cristo Jesus. Amém. E que a sua família também seja uma família que abrace essa causa no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço o convite, pastor Pedro, é um prazer estar aqui no Restaurando Vidas, é um programa conhecido, bem assistido e com certeza temos a plena convicção que Deus está restaurando vidas, né, neste dia, porque esse programa foi uma porta que Deus colocou para realmente fazer cumprir esse nome, restaurar vidas daqueles que estão longe, daqueles que não conhecem ao Senhor. Amém. Fico grato por estar aqui com o Senhor. Deus abençoe. O programa Restaurando Vidas volta dentro de 30 segundos. Quero trazer a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 18. Diz a palavra do Senhor: Vieram então alguns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus.
E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos aqui a Tua palavra e essa palavra pode restaurar vidas hoje. Senhor Deus, nós sabemos da eficácia da Tua palavra, nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra é uma palavra de amor, é uma palavra de cura, é uma palavra de transformação, mas há de se tomar uma decisão diante da Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra vem, Senhor Deus, contra o pecado, a Tua palavra vem contra as atitudes que transgridem a Tua lei, Senhor Deus. Então nós queremos, no nome de Jesus, que o Senhor ministre hoje com poder e glória, em nome de Jesus. Amém. O maior problema da humanidade hoje não é a enfermidade física. Nós vivemos um tempo onde epidemias estão aí à flor da pele, nós vivemos um tempo onde o nosso sistema de saúde tem passado por várias dificuldades, nós estamos em um tempo onde estão muitas pessoas enfermas, mas a nossa vida deve ter uma prioridade: a cura do pecado. Aqui é uma situação de um homem que estava enfermo, um homem que era paralítico, mas um homem que, pelas amizades que tinham, eles o levaram à frente de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto são as amizades que nós temos. Quais são as amizades que você tem? As suas amizades te levam para onde? Te levam para o pecado ou te levam para próximos de Cristo Jesus? As pessoas hoje, elas acham que não tem nada a ver, que a gente pode tomar uma vida assim que agrade a nossa carne, e de vez em quando a gente vai a um culto, vai a uma pregação da palavra e está tudo certo, faz uma oração, pede perdão. Não. Você precisa ter amizades que te levem para próximo de Deus. Precisa ter amizades que falam as coisas do reino de Deus. Você precisa ter amizades que, quando você precisar de um conselho, essas pessoas estão alicerçadas na palavra de Deus para te dar um bom conselho. Nós não podemos nos deter no caminho dos ímpios, nós não podemos ouvir o conselho dos ímpios e nem assentar na roda dos escarnecedores. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós temos que repudiar o pecado, repudiar as pessoas que zombam da palavra de Deus e que amam o pecado. Você precisa ter boas amizades. A segunda coisa que eu aprendo é que levar as pessoas até Cristo Jesus é trabalhoso, não é fácil, muitos obstáculos acontecem, de repente a pessoa não aceita o convite, de repente ela nega o convite pela segunda vez, no dia de dar certo, problemas vêm na sua casa, e é difícil levar as pessoas até Jesus. Essas pessoas aqui, quando eles pegaram o paralítico, eles chegaram onde Jesus estava, mas não acharam nenhum local para passar e chegar até Jesus. Eles tiveram que subir escadas, eles tiveram que subir numa laje, perfurar a laje e descer aquele leito na frente de Jesus. Eu quero dizer para você que tem desejo de levar as pessoas para Jesus, não desista. Mostre Jesus para essas pessoas através da palavra, através de um testemunho forte, levando-as a um culto, levando-as a uma célula, mas não desista dessa pessoa, mesmo que os obstáculos apareçam. Faz-se necessário nós continuarmos com o nosso objetivo de mostrar Jesus Cristo para as pessoas. E você que tem sido convidado e tem resistido, olha, esses são os seus verdadeiros amigos. Você está desprezando o que você tem de melhor.
Um amigo para te chamar para o bar, você vai encontrar com facilidade. Um amigo para te chamar para o adultério, você vai encontrar com facilidade. Um amigo para chamar para você fazer coisas que agridem a santidade de Deus, você vai sempre ter. Mas esses não são amigos verdadeiros. Os amigos verdadeiros, eles vão te convidar para a célula, eles vão te convidar para um culto, eles vão te convidar para fazer um estudo bíblico. Esses são os seus verdadeiros amigos. Dê a eles a sua prioridade. Não deixe essa oportunidade passar. Amanhã pode ser tarde. A outra coisa que eu entendo aqui pelo texto, é que a prioridade de Cristo Jesus não é curar a enfermidade física. A prioridade não é derramar bênçãos financeiras sobre uma família. A prioridade é salvar da morte eterna, perdoando os pecados. Quando Jesus, então, se depara com aquele homem, diz a palavra, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Mas esse homem não foi lá para ter os pecados perdoados. As pessoas que estavam ali ao redor, elas estavam esperando uma cura física, um milagre físico. E o Senhor Jesus diz, os seus pecados estão perdoados. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando Jesus perdoa pecados, nós temos acesso a Deus. E é muito mais importante do que levantar de um leito. Embora nós temos toda a liberdade pela palavra para pedir a cura física, mas a prioridade deve ser a cura espiritual. Porque se esse homem não andasse e parasse aqui a vida dele, ele estaria na Nova Jerusalém, ele estaria na glória do Senhor. Mas se ele fosse curado da enfermidade e continuasse com os pecados sem justificação, ele estaria condenado eternamente. Você tem priorizado isso? Uma vida apartada do pecado? Você tem pedido perdão pelos seus pecados? Você tem realmente confessado a Cristo Jesus que tu és um pecador? Nós somos pecadores, mas não podemos amar o pecado. E Jesus Cristo te recebe hoje da maneira que você está. Basta você se humilhar diante dele e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. E é interessante que as pessoas que estavam ali, que se diziam religiosas, essas pessoas acharam que era uma blasfêmia. Aquele Jesus que era conhecido, filho de Maria, filho do carpinteiro, ele estava ali perdoando pecado. Eles não reconheceram que ele era Deus. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, ele pode perdoar pecados. E ele perdoou os pecados daquele homem e foi criticado pelos escribas e fariseus. Aquelas pessoas que estavam dentro de uma religião, mas estavam fora de Cristo Jesus. E eles ali começam a questionar entre si, a cochichar, e o Senhor Jesus então diz, olha, por que vocês fazem isso? Para saberem que o Filho de Deus tem poder para perdoar os pecados, eu digo, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Aquele mesmo Jesus que perdoa pecados, tem poder agora, em segundo plano, para curar. Você que está passando por enfermidade, você que já está em Jesus, mas está passando por enfermidade, Ele cura ainda hoje, Ele opera milagres. Você pode pedir, você deve colocar a sua súplica no altar. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão em Cristo, Mateus Marques de Abreu, filho da irmã Patrícia, que está passando por um momento de enfermidade. Nós, como igreja do Senhor, te abençoamos e estamos junto contigo. Mateus, meu querido, Jesus te ama e nós estamos orando pela sua causa. Onde você estiver agora, se no hospital, se em casa, Jesus te ama e nós não vamos deixar de orar por você. Mateus, que Deus te abençoe. E eu quero falar para você, aquele mesmo Jesus que perdoava pecados e que tinha poder sobre a autoridade, ele faz com que aquele homem então se levante. E diz a palavra, imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito e foi para a sua casa. Mas foi de que maneira? Glorificando a Deus. Aquela enfermidade não pôde deter aquele homem, porque a palavra de vitória foi liberada por Cristo Jesus. A palavra de vitória pode ser liberada sobre a sua vida, mas é necessário que você glorifique a Deus. Nós temos uma memória muito curta, nós não lembramos do cuidado de Deus e, portanto, pecamos muito não glorificando a Deus.
glorifique a Deus, louve o Senhor, declare que Ele é amoroso, que Ele é cuidadoso com você e que Ele é um Deus de misericórdia e compaixão. Sempre glorifique a Deus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Senhor Deus, entra no coração dessa pessoa, faz uma reforma, uma transformação e salva em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira muito especial, vivendo e provando o melhor de Deus. E não se esqueça, Jesus te ama e Ele quer operar na sua vida e na sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé